Eu sou o Dica Caio. Vim atrás de um rastro antigo. Dizem que a loira do banheiro ainda caminha por aqui. A estrada que corta esse pedaço do interior de São Paulo tem um jeito de engolir o som. Não sei explicar direito. É como se o mundo fosse ficando mais baixo, mais quieto, conforme a cidade grande vai ficando para trás. O asfalto vira faixa estreita, depois vira remendo, depois vira terra batida. O sinal do celular some, e o vento, quando passa pelos canaviais, parece sussurrar coisas que você não pediu para ouvir. Eu vim porque recebi uma mensagem curta, sem nome, sem foto, só uma frase. Ela não aparece para quem chama, ela aparece para quem fica. E um endereço. Uma escola estadual rural, fechada há décadas, depois de um incêndio que ninguém gosta de detalhar. Cheguei no fim da tarde. O céu já vinha com um cinza pesado, daqueles que não prometem tempestade, mas também não deixam a noite ser limpa. Estacionei na praça central, desci com a mochila nas costas e senti o primeiro sinal de que eu era um estranho ali. O silêncio das pessoas. Não era hostilidade, era cuidado. Como se qualquer palavra errada pudesse acordar uma coisa. Passei num mercadinho. Comprei água, pilha, café solúvel. A moça do caixa olhou meu gravador pendurado e perguntou se eu era da televisão. Eu disse que fazia registros de histórias antigas. Quando mencionei a escola, ela não perguntou mais nada. Só me entregou o troco com a mão um pouco trêmula. Você vai lá hoje? Ela soltou sem me encarar. Vou. Ela respirou fundo e falou baixo, como se o teto tivesse ouvidos. Então não olha pro espelho, como se fosse um desafio. Espelho não gosta disso. Saí com a sacola e fui até um bar pequeno, desses com mesa de plástico, rádio baixo e gente que bebe devagar. Eu precisava de alguém, um fio, uma voz que não fosse a minha. Pedi um café forte e fiquei ali, observando. Foi quando ele sentou perto. Um homem de uns 40 e poucos anos, magro, olhos cavados, aquele tipo de cansaço que não é de trabalho, é de lembrança. Você é o Dica Caio? Perguntou como quem testa uma senha. Eu confirmei com a cabeça. Ele se apresentou só pelo primeiro nome. Eu vou respeitar e não repetir. Não por medo, por respeito. Porque algumas pessoas sobrevivem mantendo certas portas fechadas. Eu estudei naquela escola, ele disse. Antes de fechar. O jeito que ele falou, antes de fechar, parecia significar outra coisa. Como se a escola não tivesse fechado. Como se tivesse sido fechada. Eu não interrompi. Só deixei ele puxar o ar. Todo mundo fala loira do banheiro como se fosse brincadeira. Ele continuou. Criança dá risada. Adolescente faz desafio. Mas lá era diferente. Lá tinha regra. A gente sentia no corpo. Ele segurou o copo com as duas mãos, como se precisasse de firmeza. O banheiro feminino ficava no fim do corredor. Sempre mais frio, mesmo no calor. As meninas iam em dupla. E quando alguém entrava sozinho, às vezes demorava, e quando voltava pálido, quieto, com um olhar de quem viu alguma coisa e não quer confirmar. Eu perguntei se ele tinha visto. Ele riu sem humor. Eu vi o espelho embaçar sozinho. Eu vi o vidro ficar branco, como respiração. Eu vi um círculo abrir no centro, limpinho, e dentro, por um segundo, tinha uma menina. Só que ela não era reflexo de ninguém. Ela estava do outro lado. Ele parou, engoliu seco. Teve um dia, recreio. Uma colega nossa entrou e não voltou. Procuraram, reviraram tudo. Chamaram pai, mãe, diretor. Nada. Sumiu. Anos depois, quando teve o incêndio, disseram que acharam coisa de criança presa atrás de parede. Caderno. Fita de cabelo. Como se a escola tivesse guardado. Eu perguntei o que ele achava que era. Ele apertou os olhos. Eu acho que tem lugar que aprende a gente. E depois não desaprende. E eu acho que ela não quer assustar. Ela quer companhia. Essas últimas palavras vieram como um frio na espinha, porque batia com a frase anônima. Ela aparece para quem fica. Agradeci, paguei o café e saí. Já estava escurecendo, a rua começava a brilhar com umidade. O ar tinha cheiro de terra que ainda não choveu, mas já pede chuva. Peguei o carro e segui por uma estrada secundária. A escola ficava afastada, num trecho onde as casas ficam raras e os postes ficam distantes, como se nem a luz quisesse vigiar.
Quando vi o muro baixo e o portão torto, eu senti de novo aquela impressão, como se eu estivesse chegando atrasado, num encontro marcado. Desci com a lanterna, o gravador e um casaco. O vento passou por mim e trouxe um som que não era folha, era metal rangendo. O portão balançou mesmo sem eu tocar. Eu encostei a mão no ferro frio. Tá tudo bem, murmurei, mais pra mim do que pra qualquer coisa. Eu só vim ouvir. Empurrei. O pátio estava tomado por mato baixo e folhas. A quadra rachada parecia um chão que cansou de sustentar passos. O prédio principal ainda tinha a placa enferrujada, letras comidas pelo tempo, janelas quebradas, portas semi-abertas. A escola tinha uma postura, como alguém sentado no escuro, esperando. Entrei. O corredor principal era comprido, as paredes estavam descascadas, mas ainda dava para ver marcas de cartazes antigos, como fantasmas de cores. O piso de madeira reclamou do meu peso com um estalo longo, e o som correu adiante, ecoando, como se o prédio repetisse meus passos para eu não esquecer que eu estava ali. Passei por uma sala, carteiras viradas. No quadro ainda tinha desenho de giz, uma casinha, um sol, uma árvore, coisa de criança. E do lado quase apagado, alguém tinha escrito: "Volta". Eu senti minha garganta secar. Eu segui. Outra sala, armário aberto, livros escolares com páginas coladas pela umidade, cadernos rabiscados. Um deles tinha nome na capa, letra infantil e um coração torto. Eu toquei de leve. A capa se desfez em pó. O tempo ali parecia mais agressivo, como se apodrecesse mais rápido. No fim do corredor, uma porta com um letreiro ainda legível. Banheiro feminino. Parei a alguns passos. A lanterna iluminou a madeira inchada pela chuva antiga. Eu respirei fundo. E lembrei do ex-aluno dizendo: "Lá tinha regra. Eu não gosto de invocação. Eu não gosto de desafio. Eu não vim dizer nome no espelho como se fosse piada. Eu vim investigar com respeito". Então, eu decidi fazer do jeito que a escola permitisse. Fiquei em silêncio por um minuto. Escutei. No começo, nada. Depois, um som fininho, quase imperceptível, como água pingando. Só que não vinha de cano, vinha de lugar nenhum, vinha do ar. Empurrei a porta. O cheiro me acertou primeiro. Mofo, poeira e algo doce, quase perfume antigo. Azulejos rachados, pias com manchas escuras. E os espelhos, alguns quebrados, outros apenas trincados, ainda presos à parede como olhos que se recusaram a fechar. Meu reflexo apareceu fragmentado. Um pedaço do meu rosto, outro pedaço do casaco, a luz da lanterna cortando tudo. E o silêncio ali dentro. Não era vazio. Era atento, como alguém segurando a respiração. Eu caminhei devagar. Cada passo parecia alto demais. O banheiro era pequeno, mas a sensação era de profundidade. Como se tivesse mais espaço do que deveria. Como se tivesse um depois. No fundo, a última cabine estava com a porta fechada. Era a única. As outras estavam entreabertas, vazias, mostrando azulejo sujo e sombra. Eu parei diante da porta. Eu não vim brincar, eu disse, baixo. Eu vim ouvir. Nada respondeu. Voltei um pouco, encarei o espelho sem desafiar, só observando. O vidro estava manchado, mas dava para ver meu olho refletido. Eu pisquei, e quando abri, uma parte do espelho estava embaçada. Eu não tinha respirado perto. A mancha cresceu como névoa, lentamente. E no centro dela, um círculo limpo surgiu, como se alguém do outro lado passasse a mão. Meu estômago apertou. Eu me afastei do espelho porque lembrei do aviso da moça do caixa. Não olha como desafio. Eu não queria ser arrogante. Eu não queria ser rude com um lugar que já parecia ferido. Saí do banheiro e continuei explorando. Porque eu precisava entender a escola inteira. A loira, se existisse ali, não era só do banheiro. Era do contexto, da história, da dor. Passei pela secretaria, gavetas abertas, papéis espalhados. Vi uma lista de chamada antiga, nomes, datas, tinta desbotada. Em uma das folhas, uma anotação à caneta. Aluna transferida. E ao lado, como se alguém tivesse escrito com pressa, não encontrada. A palavra não parecia marcada com força, como se quem escreveu tremesse. Fui até o pátio interno. A chuva começou a cair fraca, batendo no telhado quebrado e pingando em poças. O som da água trazia uma espécie de ritmo. Um tic-tac líquido. Quase uma canção. Eu sentei num degrau por alguns minutos. Tomei um gole de água. Respirei. O vento entrou pelos corredores e fez uma porta bater longe. Pá. Depois outra. Pá. Eu levantei. Chamei com a voz firme. Tem alguém aqui? Silêncio. Mas eu ouvi bem lá no fundo do prédio.
Um arrastar leve, como sola molhada em piso. Eu voltei devagar para o corredor. A lanterna buscava cantos. E foi então que eu percebi uma coisa. A escola tinha cheiro de chuva, exceto perto do banheiro. Perto do banheiro, o cheiro era doce. Flor antiga, como velório. Eu caminhei de novo até a porta do banheiro feminino. Ela estava aberta. Eu tinha fechado quando saí. Eu lembrava. Entrei. A luz da lanterna tremia um pouco na minha mão. Não era medo puro, era atenção. Era aquele estado em que o corpo decide que qualquer detalhe pode ser sobrevivência. Os espelhos estavam mais embaçados. Agora. Não todos. Um em especial. O mais inteiro. O vidro parecia respirar. E então, eu ouvi. Não foi voz. Foi um soluço contido. Como criança tentando engolir o choro. Veio da última cabine. Meu peito apertou. Eu dei um passo. O piso rangeu. E uma coisa respondeu do outro lado da porta, muito baixo. Shhh. Eu congelei. Não era uma ordem agressiva. Era um pedido. Um pedido de quem está cansado de ser ouvido. Você tá aí? Eu perguntei, medindo cada palavra. Você consegue me ouvir? A resposta veio como vento atravessando o cano. Caio. Meu nome outra vez. Pronunciado como se cada sílaba fosse nova. Como se ela estivesse treinando comigo. A porta da cabine estalou. Mexeu 1 centímetro. Depois parou. E foi aí que eu percebi. O banheiro estava ficando frio. Mas não era frio de noite. Era frio de lembrança. Frio de quando o mundo apaga. A lanterna piscou. 1, 2. Na terceira, ela apagou por 1 segundo e voltou. Quando voltou, o banheiro parecia diferente. Os azulejos estavam limpos, brancos, os espelhos inteiros. E eu ouvi, vindo do corredor, um barulho de recreio. Risadas, gritos, passos correndo, o sino tocando, a escola viva. Eu senti meu corpo gelar porque eu entendi. Eu não estava só vendo, eu estava sendo puxado. A porta da cabine abriu e eu não vi uma monstra. Eu vi uma menina, pequena, uniforme antigo, cabelo loiro preso de um lado com uma fita, o rosto pálido demais, os olhos grandes demais, mas não de forma grotesca, de forma triste, como se a tristeza aumentasse tudo. Ela ficou parada, olhando para mim como se eu fosse alguém que ela conhecia há muito tempo. Você demorou, ela disse. E naquele instante eu senti que a frase não era para mim, de Cacaio, pessoa adulta. Era para um você antigo. Um você que prometeu e não voltou. Eu respirei com cuidado. Eu não sou quem você tá esperando, eu disse. Mas eu posso contar. Ela inclinou a cabeça. O cabelo caiu no rosto. E quando ela moveu a mão, eu vi o detalhe que me fez tremer. Mão dela parecia molhada, pingando. Mas não tinha água no chão. Era como se ela carregasse um lado do mundo onde sempre chove. Todo mundo vai embora, ela falou com uma calma quebrada. Eu fico. Os espelhos começaram a embaçar de novo, como se respirassem juntos. E no vidro eu vi coisas passando, como sombra atrás de cortina. Meninas rindo, alguém empurrando, uma porta batendo, fumaça subindo. Eu entendi sem que ninguém explicasse. O incêndio não era só incêndio, era ruído, era cobertura. Era a cidade tentando fechar a história com fogo. Eu dei um passo para trás. Só um. E o espelho perdeu meu reflexo. Eu olhei rápido e não vi nada de mim. Nem olho, nem casaco. Só o banheiro. Só ela. E atrás dela uma profundidade escura, como se o espelho fosse um corredor. A minha boca secou. Ela sorriu, mas foi um sorriso que parecia pedido. Fica, ela disse. Fica comigo. Eu senti um peso no peito, como se alguma coisa empurrasse meu ar para dentro. Como se o banheiro quisesse me guardar. Também. E aí eu lembrei do ex-aluno. Ela não quer assustar. Ela quer companhia. Eu não podia ser arrogante. Não podia gritar. Não podia desafiar. Eu precisava sair, sem ferir mais. Eu falei baixo, devagar. Com respeito, eu não posso ficar. Mas eu posso fazer o mundo ouvir. Eu posso dizer seu nome. Do jeito certo. Eu posso lembrar. Os olhos dela encheram de água. Mas não caiu lágrima. Caiu uma gota escura no azulejo e a gota evaporou antes de tocar o chão. Ela deu um passo. E o frio veio junto. Eu senti a escola inteira prender a respiração. Se você for embora, ela começou. A frase ficou suspensa. Como ameaça. Como lamento. Como lei. Nesse momento, a porta do banheiro bateu sozinha atrás de mim. Pá.
Eu me virei num impulso e vi a maçaneta girando sozinha, como se alguém do lado de fora tentasse abrir, mas não tivesse mão. O pânico subiu como febre, mas eu segurei. Porque se eu corresse gritando, eu virava jogo, eu virava brincadeira, eu virava desafio. Eu voltei o rosto pra ela, ainda sem encarar os espelhos. Eu vou embora agora, eu disse. E eu vou voltar. Só em história, só em voz, pra não te prender mais. Ela abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Mas o som que saiu foi um grito de criança, não de raiva, de abandono. As luzes da lanterna falharam de vez. O banheiro escureceu, e eu senti um vento gelado sair do espelho, como se o vidro tivesse virado boca. Quando a luz voltou por um instante, eu vi meu reflexo novamente. Só que ele não era meu. O reflexo era um Cacaio pálido, parado, olhando vazio, enquanto eu, de verdade, estava um passo pro lado. Foi como olhar para a versão de mim que ficou. O sangue gelou. E eu corri. Eu abri a porta do banheiro com força. Corri pelo corredor, quase tropeçando em tábuas soltas. As portas batiam sozinhas ao meu redor, como palmas rápidas. O som do sino, que não existia mais, tocou uma vez, alto, dentro da minha cabeça. Saí da escola no meio da chuva, que agora desabava pesada, grossa, lavando o pátio como se quisesse apagar pegadas. Entrei no carro, respiração cortada, mãos tremendo. Girei a chave. O rádio ligou sozinho, e uma cantiga infantil começou a tocar, bem baixinho, chiada, como gravação antiga. Eu não reconhecia a música, mas reconheci o sentimento. Sala de aula, fila, uniforme. Um tipo de infância que cheira a chão molhado. Eu desliguei o rádio. Ele ligou de novo. Desliguei. Ligou. Na terceira vez, a voz veio por cima da música, quase um sussurro dentro do chiado. Volta. Eu não respondi. Eu só acelerei. Dirigi até a cidade sumir no retrovisor. Parei numa rua iluminada, perto da praça, e fiquei um tempo com as mãos no volante, respirando como quem volta de um lugar fundo. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com espelhos. Sonhei com corredores. Sonhei com uma menina sentada num banheiro limpo, esperando o recreio acabar, esperando alguém buscar. No dia seguinte, antes de ir embora, eu passei no bar. O ex-aluno estava lá. Eu só olhei para ele e ele entendeu, sem eu dizer. Você viu? Ele falou. Eu assenti. Ele baixou a cabeça. Então conta direito. Ele pediu. Conta sem brincar. Conta sem desafio. Conta como reza. Eu prometi. E é por isso que eu tô aqui agora contando pra você. Porque talvez a loira do banheiro não seja só uma lenda de escola. Talvez seja o nome popular de uma dor antiga que ninguém quis assumir. Um pedaço de infância que ficou preso do outro lado do vidro. E eu vou te dizer uma coisa, bem devagar. Desde aquela noite eu não olho. Mais espelho no escuro. Não porque eu acho que ela vai me puxar, mas porque, às vezes, o vidro embaça sozinho. E no centro, bem no centro, aparece um círculo limpo, como se alguém do outro lado encostasse a mão, esperando que eu fique.